que eu quero compartilhar hoje com os irmãos está lá em Mateus, no capítulo 11, verso 1 em diante. Nós vamos ler uma boa porção da palavra do Senhor e vamos discorrer sobre essa palavra para descobrir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar e como nós vamos aplicar aquilo que a palavra de Deus está revelando, mostrando, nos dirigindo, nos conduzindo nesse texto. Cada vez mais fica claro que Deus não usa qualquer pessoa. Deus não usa gente arrogante, soberba. Deus não usa pessoas que estão cheias de si mesmo. A Bíblia diz que Deus usa aqueles que querem de Deus. Deus não vai arrombar a porta de ninguém. Lá em Apocalipse diz que, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus está dizendo, eu quero fazer parte da sua vida, mas eu quero que você se abra para a vida que eu tenho para você. Eu quero influenciar na sua história, mas quero que você escreva a sua história segundo a história da minha vida, segundo a história de Cristo, segundo a história revelada a nós na palavra de Deus. Quando a gente vai para Mateus, o Evangelho de Mateus fala de coisas muito interessantes. E eu quero que você acompanhe comigo aí no verso 1 do capítulo 11. Pode acender. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Verso 4 diz, Jesus respondeu, voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. No verso 7 ele diz, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que vocês esperavam ver? Um profeta? Sim, e afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem, aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei diante de vocês para preparar o caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. As pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Verso 16, mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça, um grupo grita para o outro, nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançam, cantamos música de enterro, mas vocês não choram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de todas as pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Verso 20. Então Jesus começou a acusar as cidades onde já tinha feito muitos milagres.
Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Verso 22. Portanto, eu afirmo a vocês que no dia do juízo terá mais pena de Tiro, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Verso 25, naquela ocasião Jesus disse: ó Pai do céu, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. Verso 27, o meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Vimos agora um momento muito interessante da palavra do Senhor, porque aqui fala da transição, daquilo que era a expectativa do Antigo Testamento, para aquilo que se tornaria agora uma aliança nova. O Antigo Testamento diz respeito à primeira aliança, onde Deus escreve, forma o seu povo e didaticamente vai instruindo, ensinando, através de figuras de linguagem, através do sacrifício, do sacerdote, através das figuras de purificação. Deus vinha durante a história ensinando o seu povo para que no dia da plenitude pudessem de fato revelar quem Cristo Jesus era e quem Ele é para a eternidade. Havia ali então agora o ministério da transição. Quem fez a transição? João Batista. Jesus começa a falar a respeito do João Batista. Quem era João Batista? Quem é o João que batizava nas águas? E aí é interessante porque quando João estava lá com os seus seguidores, e para quem não sabe, João Batista era um profeta que estava sempre do lado de fora das cidades, e ele estava sempre pregando para que os líderes religiosos, para que as cidades, as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se tornarem a Deus, voltarem-se para Deus. E ele operava isso através do batismo do arrependimento, que era o quê? A pessoa se sentia compelida a estar lá com João, ela era batizada. Naquele momento era um sinal de quê? Em que os pecados estavam sendo liberados e a pessoa poderia agora ter uma vida nova. Qual o problema daquela situação? É de que ano após ano as pessoas teriam que voltar para o batismo, porque elas não conseguiriam mais viver sem pecar. Por quê? Porque o batismo de João diz respeito não ao novo nascimento, mas apenas uma figura que revelava o desejo de ser transformado, que vai ser só possível aonde? Na nova aliança de Jesus, porque agora deixamos de ser aquelas criaturas e passamos a ser agora uma nova criação. Esta é a nova aliança, onde Deus diz: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne.
não vos darei mais letras escrito em pedras, mas eu mesmo, o Senhor diz, escreverei na tábua dos seus corações. A Bíblia diz, vou derramarei do meu espírito e não será mais necessário que ninguém vos ensine a respeito de coisa alguma, porque o meu espírito vos ensinará a respeito de tudo. Então nós estamos vivendo ali um momento de transição. João Batista, que vinha falando a respeito de arrependimento, de mudança de vida, encontra agora Cristo Jesus e envia os seus discípulos para estarem com Jesus, para perguntar para ele: Jesus, o Senhor é mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Os discípulos de João foram estar com Jesus, foram lá para certificar, foram enviados pelo mestre. João Batista era alguém que os líderes daquela época temiam. Tanto é que João Batista depois veio perder a sua cabeça, porque estava lá condenando o líder da época, que estava lá pegando, tendo um caso com a mulher do irmão dele. João Batista depois foi decapitado pela sua forma de pregação. Então havia ali um grupo de pessoas que pensavam: quem é esse João Batista? Aí, se as pessoas dissessem que ele era profeta, era um problema, porque então elas teriam que seguir João Batista. Se elas dissessem que era nada, então a pergunta é: então o que vocês vão fazer lá no deserto para estar com ele? Jesus estava fazendo uma pergunta. Mas agora é interessante que quando Jesus responde à pergunta de João Batista, ele diz: voltem e contem para João, no verso 4, o que vocês estão ouvindo e vendo. Então a pergunta para mim e para você hoje: o que você tem visto e ouvido da parte de Deus? E o que isso tem produzido na sua vida? Qual tipo de transformação tem sido operada por Deus na sua vida, diante do testemunho de Jesus na sua história? Que é isso que Jesus está dizendo. Volta lá para João e contem a ele o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Ele está dizendo: as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo transformadas, os pobres estão recebendo o Evangelho. E aqui agora começa a falar de uma categoria de pessoas que são capazes de receber o Evangelho. Ele está dizendo: os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os surdos, os mudos estão sendo curados. Mas aí ele começa a dizer: mas os pobres recebem o Evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Então Jesus está dizendo, primeira coisa, quem recebe o Evangelho? O pobre. E aqui não está dizendo apenas do pobre material, ele está dizendo do pobre que entende e reconhece a sua necessidade de Deus. Todos nós só vamos receber de Deus na nossa vida se tivermos a total consciência